Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para fazer um vídeo totalmente diferente, para falar um pouquinho sobre um assunto que não tem nada a ver com a minha profissão, que vocês já sabem, eu sou técnico afinador de pianos, tá? Eu sou o Ferreira, técnico afinador de pianos, mas hoje eu vim falar do meu novo brinquedinho, porque eu também sou amante de tecnologia, música, áudio, isso é tudo para mim. Então eu vim falar para vocês hoje a respeito do meu novo brinquedinho, um Apple AirPods Pro 2. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, tá? Algumas considerações depois de 48 horas. Não é nada técnico, mas eu quero trazer um parecer que talvez possa agregar para o seu conhecimento, tá joia? Então vamos lá comigo? Vem comigo saber um pouco mais. Então, pessoal, antes de começar a falar exatamente sobre os fones, eu preciso falar que audição, aquilo que se ouve, ela é um tanto relativa, tá? Vamos dizer muito relativo. Aquilo que eu ouço não é aquilo que você ouve. Os nossos ouvidos são diferentes, a nossa capacidade auditiva é diferente. Ela está atrelado a algo físico, fisiológico dentro do nosso ouvido, mas também está atrelado à nossa experiência emocional, a relação que nós absorvemos com os sons, tá? No decorrer da nossa vida, desde a gestação até a tenra idade e até a idade adulta. Tudo vai se refletir na maneira com que o seu cérebro interpreta da sonoridade, das frequências graves, médias e agudos, além da percepção auditiva ser relativa de cada um, cada um escuta de um jeito, cada um tem uma capacidade auditiva, a frequência de graves que um ouve não é a mesma que o outro ouve, médios e agudos por assim consecutivamente. Bom, tomando como princípio de que aquilo que se ouve é relativo, então o que eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo é um parecer para aqueles que são amantes, tá, de fones de ouvido, de uma boa qualidade sonora, mas não é uma palavra única, autoridade absoluta. Aquilo que eu vou falar é a minha percepção enquanto um ouvido relativamente apurado como técnico afinador. Eu acho que eu tenho algumas considerações para trazer para vocês que venham a agregar para falar um pouquinho sobre esses fones de ouvido. Começando, eu sempre usei os fones da Apple, sempre gostei, né, da qualidade sonora deles, embora sempre houveram outros fones que têm uma qualidade sonora muito melhor, com certeza, não vamos discutir isso, isso é fato, né? Mas assim, os fones da Apple sempre ofereceram uma qualidade sonora muito boa, muito boa. O problema deles é o preço. E eu não vou aqui discutir preço, eu vou discutir o produto em si, a qualidade, aquilo que ele entrega. Partindo dessa premissa de que cada um tem uma percepção auditiva, a minha percepção auditiva ao falar desses fones, tá? Talvez já resumindo um pouquinho o vídeo, é que eles são excepcionalmente incríveis, maravilhosos fones de ouvido. Tem defeitos? Deixam a desejar? Sim, não são perfeitos, estão muito longe disso, mas são muito honestos na proposta que eles têm, tá? Então vamos falar a respeito do estojo. Primeiro, ele é um fone totalmente wireless, Bluetooth, né? Ele tem o estojinho que parece um estojinho de fio dental, como todo mundo brinca, né? E aí você vê aqui, né? Ele vem os foninhos aqui dentro, tá? Você tira eles, né? E coloca de volta para carregar. A dobradicinha é excelente, tá? Essa segunda geração vem na lateral aqui um suportezinho metálico para você passar um cordãozinho, usar uma alça, colocar na mochila, alguma coisa nesse sentido.
O estojo, na parte do fundo dele, ele vem uns furinhos aqui, né? Que são os microfones e alto-falantes. São alto-falantes para emitir alguns efeitos sonoros. Quando você coloca ele na base carregadora, ele emite um sinal sonoro. Ou quando você usa o cabo Lightning, infelizmente ainda é Lightning, proprietária da Apple, ela vem, você coloca o conector aqui, ele faz um barulhinho plim, que está carregando. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. São mínimas nuances que ele tem que agregam valor ao produto, tá? O estojo é de plástico, de excelente qualidade, um padrão muito lindo, tá? Os fones também são de plásticos, tá? Você olha eles, você vê que eles são de plásticos, mas eles são muito bem feitos, muito lindos. A borrachinha é de silicone, que ele é intra-auricular, né? Ele fica aqui na posição da orelha, né? São muito confortáveis. Eu sempre tive muita resistência com fones intra-auriculares, sabe? Mas este fone, essas borrachinhas me conquistaram, é mega confortável, tá? Ele tem aqui na perninha uma partezinha para você apertar, pausar, desligar ligações, dar play. E agora ele tem o sensor, passando o dedo para cima ele aumenta o volume, ou passando o dedo para baixo ele abaixa o volume. Os outros fones antigamente não tinham esses controles, esse daqui tem. Tá? Então vamos falar a respeito de algumas questões muito básicas de um fone de ouvido para uso diário. O ecossistema, a comunicação com o ecossistema é fantástica. Para quem está inserido no ecossistema da Apple, tem mais do que um equipamento, você vai ver que a conexão, você faz o pareamento com o seu fone de ouvido, a hora que você chega perto você faz o seu pareamento com o seu iPhone, quando você chegar perto do seu iPad, do seu Mac, do seu MacBook, de qualquer outro equipamento Apple que você tiver, ele já vai estar logado na sua identidade Apple, replicado em todos os outros aparelhos que você tiver da marca. Então, você não precisa fazer muita coisa. Você faz o pareamento uma vez só com o seu aparelho principal e ele replica na sua identidade Apple em todos os equipamentos que você tiver. Tá? Então, em matéria de ecossistema, funcionalidade, ele é incrível. A questão das funcionalidades, que aumentar e abaixar o volume passando o dedo, foi uma implementação no modelo, no segundo modelo, na segunda geração do AirPods Pro, que veio muito bem aí, estava fazendo falta. Bem-vindo a 2023, né, Apple? Bem-vindo. E o que mais ele tem de funcionalidade? Bom, bateria. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho como dizer o desempenho máximo de bateria, porque eu não uso ele, aliás, eu uso constante, mas eu não fiquei com ele no ouvido, fora do estojo, o dia inteiro para falar se chega realmente ao que a Apple promete, que são 6 horas de execução de áudio, tá? Eu uso constantemente, sempre com um fone na orelha, para atender ligações, enviar áudios do WhatsApp, ouvir os áudios que os clientes nos mandam. É muito prático para mim isso. Eu passo o dia inteiro. A hora que vai acabando a bateria de um, eu tiro, põe na caixinha, pego o outro e fico. Eu vou dormir com fone de ouvido. Eu acordo com fone e vou dormir com fone, por causa da praticidade que é imensa, imensa. Então, em questão de bateria, ele realmente não deixa você na mão, tá? O estojo promete várias recargas, então você tem aí muitas horas. É claro que você não vai ficar aí uma semana sem precisar carregar o estojo e tudo, mas a cada 2 dias você vai lá, espeta o cabo, deixa carregando a noite inteira, no outro dia você vai sair cedo para trabalhar, já tem bateria de novo, então não há com que se preocupar com isso, né? Você não vai ficar o dia inteiro ouvindo música. A respeito das features que ele tem, né? Cancelamento ativo de ruído e modo ambiente. Essas 2 coisas já estavam presentes na primeira versão. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que foi aprimorado nessa segunda versão. Vamos lá. Cancelamento ativo de ruído. Ele é muito bom, muito bom. Não adianta você esperar que ele vai cancelar 100% de qualquer barulho, principalmente barulhos intermitentes,
não tira. Ele tira ruídos de frequência constante, principalmente médio graves. É excelente. Quando eu viajo bastante, quando eu tô na estrada, aquele barulho do vento, do ar-condicionado, do pneu na estrada, tudo isso é isolado em 90% praticamente. E aí quando você insere uma música, acabou. Aí é 100% de isolamento e você pode abaixar o volume até 40%, 50%, você não vai ouvir esse ruído externo. Então, para quem usa para viagem, para quem viaja de avião, deve ser muito legal, muito útil. E eu posso dizer que o cancelamento ativo de ruído nessa segunda versão melhorou bastante. Não é 100%, não é perfeito, mas para um fone desse tamanho, você há de se convir que é um fone pequenininho demais, com muita tecnologia. Eu acho que é satisfatório, né? E agora vem o melhor que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto desse fone, foi por isso que eu optei por ter estes fones AirPods Pro. O modo ambiente. O modo ambiente nada mais muitos conhecem, mas para aqueles que não conhecem, todo fone intra-auricular, quando você insere a borrachinha no ouvido, no canal auditivo, a própria borracha sela, né? Você fica isolado, né? De toda a frequência sonora ambiente. Por quê? Porque a borracha já isola. Você sente aquele tampado no ouvido. E o modo transparência que o AirPods oferece é que ele usa os microfones para captar esse som ambiente e deixar passar para dentro, tá? Então, com o modo ambiente ativo, você escuta tudo 100% como se você não tivesse ouvindo o fone. Eu confesso para vocês que a versão primeira já era boa, né? A primeira versão do AirPods Pro já era boa, mas essa versão me surpreendeu. Por quê? Quando você coloca o fone no ouvido, você tem a sensação da borracha, daquela pressão intra-auricular da borracha, mas você consegue ouvir absolutamente perfeito tudo aquilo que está sendo falado, os mínimos batidinhos, qualquer barulhinho que você encoste, um arrastar de pé no chão, você tem uma definição muito precisa. É até estranho, porque você sente o ouvido pressionado pela borracha, depois de muitos dias de uso, você nem percebe mais. Eu tenho uso diário, já acostumei, mas você não percebe. Ele é absolutamente transparente mesmo. Tá? A função de transparência dele é muito boa, te deixa ouvir tudo à sua volta. Se você colocar uma música baixinha, você consegue ouvir uma música tranquilamente e ouvir tudo à sua volta. Às vezes você está aqui, tem uma pessoa lá no outro cômodo, conversando, e você escuta coisas que, se você tivesse com um fone intra-auricular comum, você não teria essa possibilidade de escutar, e escuta perfeitamente. Eu quero deixar aqui a minha satisfação absoluta com o modo transparência, que é fantástico. Mais uma vez, lembrando daquela premissa anterior, aquilo que eu escuto, a percepção auditiva que eu tenho, talvez não seja a mesma sua, mas isso já vai trazer um esclarecimento muito legal para você. E um detalhe muito interessante que veio aprimorado nessa versão Pro 2 é que o modo ambiente, ele é adaptável. Você vai nas configurações e ajusta isso. Como funciona esse modo adaptável? Quando você está com o modo ambiente ligado, então os sons chegam e passam para dentro do seu ouvido da forma que eles estão vindo. Mas quando você está com esse modo adaptável ligado, quando você está na rua, por exemplo, e passa aquelas motos abençoadas acelerando no último, sabe? Aquele ronco, ele automaticamente detecta a frequência e amortiza, ele diminui aquela agressividade sonora. Então a moto passa rasgando do seu lado e você não sente aquela agressividade. Uma ambulância, um carro de ronco muito forte, tudo que é frequência sonora intensa, acima de não sei quantos decibéis ali, ele amortiza. É como se ele realmente diminuísse o volume. É como se ele limitasse aquilo que vem para dentro do seu ouvido.
E isso é maravilhoso para quem está no trânsito. Às vezes você está no trânsito, eu tô lá com um fone só, de repente passa aquele cara com a moto rasgando, ou eu tô na calçada, na rua, andando a pé, passa aquelas motos, aqueles carros super barulhentos. É incrível que você ouve o carro vindo lá de longe, mas você ouve aquele som limitado. Ele limita aquilo que você vai ouvir. E esse modo transparência adaptável, eu acho que foi assim, um acerto fantástico da Apple nessa versão, né? E posso dizer para vocês que isso daí diferenciou demais o Apple, tá? Os AirPods Pro 2 da primeira versão. Existem outras coisas que também veio aprimorar, né? Não vou lembrar exatamente de todas elas, mas vamos lá, vamos passar para a última parte que talvez muitos querem saber a respeito do som do AirPods. É bom? Pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que o som dos Apple AirPods é excelente. Não é perfeito, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai achar outras marcas, eu nem experimentei, mas com certeza pessoas vão achar outras marcas que tenham mais volume, mais grave, mais isso, mais aquilo, mas eu posso dizer para vocês assim que dentro do pacote que ele entrega, a qualidade sonora dele é fantástica, tá? É fantástica. Quem reclamar é enjoado. E eu falo para você, eu tenho um ouvido apurado, um ouvido enjoado, a minha profissão exige isso de mim, né? Então eu tenho eu posso dizer assim, não me gabando, mas eu posso dizer que eu tenho uma certa boa percepção auditiva. E vamos falar das frequências sonoras dele. Não é um fone totalmente neutro e também não é um fone totalmente quente, agressivo, para frente. Ele traz mais uma característica, vamos dizer assim, uma característica um pouquinho mais fria, cautelosa, mais equilibrada, tá? Mas não deixa de ter aquele punch, aquela pegada, aquele vigor, né, na hora que precisa. Falando das frequências, os graves são ótimos, são muito presentes, tá? A gente ouve falar que os fones da Sony têm um grave mais maçudo, mais presente, porém os fones que têm um pouco mais de presença, de mais massa nos graves, ele acaba deixando o fone um pouco escuro, um pouco sujo, embolado em algumas ocasiões. Não é o caso desses fones. Esses fones, eles trazem uma presença de grave com muita autoridade, com muita definição, com muita qualidade, com muito peso, mas ele é comedido, ele é limitado, ele não invade as outras frequências, ele tem uma definição muito gostosa, e aí vai depender da plataforma que você usa para ouvir música e da banda que você escuta, do estilo de música, da gravação que foi feito. Mas músicas que tem aquelas pegadas de grave profundo, ele realmente chega a dar aquele tremor aqui dentro no peito, no fundo da garganta, realmente ele traz essa presença, tá? Sem invadir as frequências médio graves e médios, tá? Não é o melhor grave do mundo, não é o melhor grave do mundo, mas é muito presente sim. Eu posso dizer para vocês que é excelente. Tá? As frequências médias nessa versão vieram um pouquinho mais aprimoradas. Eu vou dizer um pouco mais frontais, tá? Houve um pouquinho mais de frontalidade nessa versão das frequências do médio. Em comparação à primeira versão do AirPods Pro, o Pro 1, o médio era bem definido, mas comedido demais. E dessa vez as vozes, elas trazem um pouco mais de frontalidade, um pouco mais de definição, ao ponto de você perceber, principalmente músicas em outro idioma, no inglês, por exemplo, músicas que ficavam minimamente embolada a dicção do cantor ou para você entender a palavra executada. Nessa versão você consegue ouvir quesitos de respiração, o balbuciar da língua, dos lábios,
Em ocasiões você consegue ouvir com muito mais definições devido a essa frontalidade maior dos médios. Não, de novo, é bem equilibrado, é até um tanto fria, tá? Mas comedida, mas presente, bem presente. E as frequências de agudo, eu achei que nessa versão estão muito mais polidas. Na primeira versão, eu não sei se era o meu costume já com ele ou alguma coisa, eu achava os agudos sempre muito bem definidos, mas um pouquinho exagerados, né? Em algumas gravações, em algumas colocações ali, ele deixava extravasar um pouquinho de ardência, tá? Nessa vez aqui, nessa segunda versão, eu achei os agudos muito polidos, bem comedidos, talvez um equilíbrio até exagerado, mas serviu para contrabalancear o aumento de grave, porque houve um incremento de grave e uma mínima freada nas frequências de agudo. Então trouxe um equilíbrio, trazendo uma tonalidade um pouco mais encorpada devido à frontalidade dos graves e a presença de um pouco mais de massa, de corpo, de textura definida nos graves. Então a qualidade deles ficaram excelentes para aquilo que eu gosto de ouvir, como jazz, música clássica. Quando você pega músicas orquestrais que tem o baixo, o violoncelo, dependendo da agressividade da parte musical, você sente como se você sentisse o atrito do aro nas cordas do violino, do violoncelo, do baixo. É algo muito interessante, sabe? Umas músicas de bateria, de música popular, ou jazz, por exemplo, que tem uma pegada muito boa, um blues, que tem um bumbo bem marcante de bateria. Uma colocação a respeito dos graves. Talvez isso é que deixa a diferenciação dos graves da Apple para os graves de outros fones. Ele é um grave um pouquinho mais seco, aquela pancada, e você vê que não sobra eco, não sobra margem. Ele dá aquela pancada seca, ela é bem presente, bem definida, tem uma textura excelente, mas ela é seca, tá? Então isso não deixa sujar as frequências médio graves e médios. E aí, de uma forma geral, o que eu posso dizer para vocês é que aquilo que ele entrega de sonoridade é fantástica. Graves muito bem definidos, com uma boa textura, uma boa presença, um pouco mais de massa e corpo do que a versão anterior. Médios com pouquinho mais de frontalidade, trazendo assim um pouco mais de vida. E aí entra a questão, se você for ouvir um rock com ele, o peso da guitarra, a distorção, ela traz mais definição das distorções da guitarra. Então isso daí foi muito bem-vindo, essa assinatura sonora. Eu gosto de dizer isso. Eu gosto muito da assinatura sonora que a Apple entrega nos fones dela. Então essa versão de fone ficou assim muito bem equilibrada, muito bem. Poderia ter um pouco mais de calor, um pouco mais de vida, um pouco mais de, vamos dizer, brilho, aquecimento, um pouco mais de presença? Sim, mas talvez iria sujar um pouco em algumas músicas. Se você quiser saber um pouco mais de definição a respeito desses fones, eu recomendo para você também assistir o canal Mind Headphone do Leonardo. Ele é incrível. Pensa num rapaz top, mega profissional para falar de fones de ouvido, tá? Consultei muitas coisas com ele lá no canal, no YouTube, então é fantástico. Se você puder, vai lá assistir os reviews que ele faz a respeito da grande variedade de fones de ouvido, né? Inclusive os da Apple, que é o que eles têm usado ultimamente. Então posso dizer para vocês assim, não é um fone barato, né? É fone para aqueles que são amantes dessa questão sonora, estão inseridos no universo Apple, no ecossistema da Apple. Se você não tiver um ecossistema da Apple, eu te falo uma coisa, vai para um outro fone, um Sony,
tá? Eu acho que vai te agradar muito mais se você usa Android, por causa do custo que ele tem, que é mais barato do que o da Apple, porque esse fone é caro, só serve para aqueles que estão inseridos no universo Echo, porque ele vai trazer essa intercomunicação com todos os seus equipamentos. Para você assistir séries de Netflix com este fone, meu amigo, é sensacional. Aqueles graves presentes que chega a estremecer igual de cinema, você tem isso aqui. O áudio espacial, lembrei, esse era o último assunto que estava faltando falar para vocês, não poderia deixar de falar. Essa modalidade do áudio espacial é algo que tem vindo agregar demais nos fones de ouvido, tá? Depois do estéreo, o Dolby Atmos reproduzido, né, aqui nos fones de ouvido são fantásticos, sabe? Ele traz uma espacialidade muito maior. Em comparação à versão anterior, é como se você ouvisse os sons em camadas, né? Você ouve aqui, tem o bumbo da bateria, caixa, tal, então tudo em camadas aqui, você consegue distinguir as camadas sonoras dos instrumentos. Mas nessa segunda versão, ele trouxe um pouco mais de espacialidade. É como se você pegasse tudo, comprimisse num ambiente menor, né? Você ouve bem definidinho, mas está tudo ali, compactado num apartamentinho, né? Aí de repente você pega tudo isso e coloca numa sala, numa casa maior, num ambiente maior. Então a espacialidade que ele vai ter entre uma camada e outra é muito maior. E o áudio espacial traz uma percepção muito maior dessa questão. Então ele traz o rastreamento de cabeça, que você usa os iPhones para tirar uma fotografia do seu crânio e das suas orelhas, para ele mapear e trazer uma experiência mais precisa. Isso é mais publicidade do que realidade. Mas eu te falo que o áudio espacial, ouvindo aqui, é fantástico, é muito bom. Você vai ter uma nova experiência sonora ouvindo com essa segunda versão, principalmente se você usa o streaming da Apple. Eu uso o Apple Music, tenho Spotify também, tudo que eu tenho no Spotify tem no Apple Music, mas eu uso muito mais Apple Music, porque se você for comparar a qualidade de áudio é aprimorada no universo Apple. No streaming da Apple é melhor. Minha filha fez essa experiência, ela pode provar e viu que realmente é melhor. Bom, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu trouxe a minha experiência falando um pouquinho dos fones, que talvez venha agregar para você alguma informação que você não tinha, não encontrou por aí. Bateria excelente de 6 horas ou mais de reprodução. Estojo que carrega no MagSafe ou naquele carregador do Apple Watch. Você põe ali, ele faz alguns efeitos sonoros. A rede buscar da Apple, através desse novo estojo, está bem aprimorada. Você esquece o seu... Já aconteceu isso, esqueceu o meu fone dentro do bolso da calça e eu estava procurando. Isso daí é fantástico, tá? Não poderia deixar de falar isso. Uma vez eu perdi um dos fones sumiu. E estava acusando pela rede buscar que estava dentro de casa. E eu fui buscando, e ele chegou perto da máquina de lavar roupa e disse: seus AirPods estão aqui, procure-os. Falei, meu Deus, será que caiu dentro da máquina de lavar? Não. E vasculhei o cesto de roupa, enfiei a mão na calça, lembrei, estava dentro do bolso da calça suja que eu tinha posto ali na roupa para lavar. Ou seja, uma precisão cirúrgica. E o novo estojo, né, na segunda versão, ele vem com reprodução de som. Então você põe para buscar, ele reproduz um som e facilita a sua localização muito mais. Eu sei que tem outros vídeos explicando tecnicamente como funciona a rede buscar dos AirPods Pro 2. Você pode procurar aí que tem outros. Eu só quis notificar, falar que tem. Então eu vim aqui encerrar esse vídeo e deixar a minha consideração que esses Apple AirPods Pro 2 é fantástico, tá joia? Espero ter trazido alguma informação que venha somar para você aí. Caso você queira adquirir um, eu comprei o meu pelo Mercado Livre com preço excelente. Depois eu posso deixar para vocês aí nos comentários, tá joia? Eu vou ficando por aqui e logo mais eu vou fazer um outro vídeo falando de outros produtos e coisas que eu uso para trabalhar no meu dia a dia. Eu sou o Ferreira, da Ferreira Pianos, técnico afinador de pianos. Desejo todo o sucesso do mundo para todos vocês, artistas. Um grande abraço a todos vocês. Tchau!